Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre biomoléculas. Mas antes de aprofundarmos no assunto, vamos apresentar a definição e suas características básicas. Então, o que são biomoléculas? Biomoléculas são essenciais para a vida e fazem parte da composição de todas as células vivas. Elas são formadas por dezenas ou até mesmo milhares de átomos de carbono. Se organizam em um esqueleto carbônico e podem se ligar a outros elementos químicos, como o hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Certo, mas o que são as biomoléculas e onde podemos encontrá-las? Bem, por elas serem responsáveis por manter o metabolismo das células, podem ser reproduzidas nos organismos, ingeridas na alimentação ou até mesmo na forma sintética por meio de medicamentos. As quatro categorias principais são carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, e todas são fundamentais para a manutenção da vida. Carboidratos. Carboidrato é aquilo que tem no pão? Por aí. Na verdade, o carboidrato é uma biomolécula, a mais abundante na natureza, e sua fórmula geral é o CH2ON. Daí o nome. Eles exercem diversas funções estruturais e metabólicas nos organismos vivos e atuam principalmente como fonte de energia na forma de trifosfato de adenosina, o ATP, e por definição básica da química, os carboidratos são ligados a cetonas ou aldeídos, com grupos de hidroxilas ligados às suas estruturas. Dessa maneira, os carboidratos podem se apresentar em formas mais simples, como a glicose, ou em unidades mais complexas. Eles podem ser classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os primeiros são formados por uma unidade polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, exemplo glicose e frutose. Por sua vez, os oligosacarídeos são formados por cadeias curtas, união de 2 a 10 monossacarídeos entre si. Como exemplo, tem a sacarose e a lactose. Por último, os polissacarídeos são formados por grande número de unidades monomérica ligadas entre si, e são a maioria dos carboidratos da natureza. Exemplo deles são amido e glicogênio. Desse modo, é importante você saber que os carboidratos são muito importantes, sendo a principal fonte energética para o corpo e cérebro. Eles são responsáveis pela manutenção glicêmica e metabólica do seu corpo. Agora vai uma pergunta que duvido que você vai saber responder. Qual a semelhança entre o azeite de oliva, o abacate e o peixe? Todos são alimentos? Errou! A resposta para isso tem tudo a ver com o que estamos falando. Todas essas coisas são lipídios. E o que são lipídios? Os lipídios são biomoléculas tipo a proteína, o carboidrato. Esses lipídios são formados por junção de ácidos graxos e álcool. O que diferencia os lipídios é a sua natureza hidrofóbica, ou seja, ele não se mistura com água, ou melhor, são insolúveis em substâncias polares. O lipídio é muitas vezes associado à gordura, mas ela é apenas um subgrupo dos lipídios chamados glicerídeos. Temos também o glicerol, fosfolipídios, esteroides, carotenoides e etc. Além desses subgrupos, podemos dividir os lipídios em dois grupos, saturados e insaturados. Os lipídios saturados são compostos em que todas as ligações entre os carbonos na cadeia são ligações simples. Isso significa que cada átomo de carbono está ligado a dois de hidrogênio, formando uma cadeia de estrutura linear. Já os lipídios insaturados possuem ligações duplas entre os átomos de carbono na cadeia, formando uma estrutura dobrada ou torcida. Bom, e para que servem esses lipídios? Bom, os lipídios servem como armazenamento de energia, no entanto, o metabolismo energético deles ocorre de maneira diferente e secundária ao dos carboidratos. Além disso, os lipídios têm a função de impermeabilização. Os lipídios são fundamentais para a absorção de vitaminas lipossolúveis
e alguns lipídios são a base para a produção de hormônios esteroides e hormônios adenocorticais. Vamos falar sobre a importância das biomoléculas em nosso corpo. Por exemplo, a bicamada fosfolipídica está presente na nossa membrana celular. Sem ela, as células do nosso corpo seriam incapazes de fazer funções básicas, devido à hidrofobia dos lipídios. Ou então, quando estamos em um ambiente muito frio, as gorduras subcutâneas ajudam a regular a nossa temperatura corporal, retendo o calor e nos deixando quentinhos. A impermeabilização dos lipídios podemos encontrar dentro do nosso ouvido, acredita? A cera de ouvido, que é um lipídio, serve como proteção no nosso tímpano contra a entrada do acúmulo de água. E sobre os hormônios, os lipídios são a base de hormônios que desempenham papéis importantes na regulação de diversas funções do corpo. Proteínas. As proteínas, por sua vez, são macromoléculas orgânicas mais abundantes nas células, fundamentais para a estrutura e a função celular. Elas são encontradas em todos os tipos de células e nos vírus. São formadas por aminoácidos ligados entre si e unidos através de ligações peptídicas. A sua composição de peso molecular extremamente elevado, as proteínas são compostas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, sendo que praticamente todas elas possuem enxofre. Elementos como ferro, zinco e cobre também podem estar presentes. Todas as proteínas são formadas por um conjunto de 20 aminoácidos, arranjados em sequências específicas variadas. Temos alguns tipos de proteínas, sendo uma delas as proteínas dinâmicas. Esse tipo de proteína realiza funções como defesa do organismo, transporte de substâncias, catálise de reações e controle do metabolismo. Já as proteínas estruturais, como o próprio nome indica, a função dela é a estruturação das células e dos tecidos do corpo humano. O colágeno e a elastina são exemplos desse tipo de proteína. Algumas funções das proteínas podem ser citadas a seguir, como fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de funções biológicas na forma de enzimas, regulação de processos metabológicos, armazenamento de substâncias, transporte de substâncias, construção e reparação dos tecidos e músculos, defesa do organismo na forma de anticorpos e produção de hormônios e neurotransmissores. Alguns alimentos possuem proteínas em sua composição, sendo algum deles tomate com 18% de proteína em sua composição, repolho, salsa, brócolis, couve com 45% de proteína em sua composição, espinafre, couve-flor, pepino com 24%, cogumelos e pimentão. Todos esses são exemplos de alimentos ricos em proteínas, que são muito importantes para a alimentação dos seres vivos. Ácidos nucleicos. Você sabe quem é o meu pai? Não, mas você pode fazer um teste de DNA. Mas o que é DNA? Peraí que já vou esclarecer tudinho. O DNA é uma molécula orgânica formada por duas cadeias de nucleotídeos que se entrelaçam em uma estrutura helicoidal. Suas principais funções são armazenamento de informações genéticas, hereditariedade e reprodução. Certo, mas o que mais o DNA faz? O DNA, ele sintetiza proteínas e para que isso ocorra, é necessária a ação do RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. O RNA ribossômico é responsável por formar os ribossomos, o local onde ocorre a síntese proteica. O RNA mensageiro possui as sequências de base que guiarão a síntese proteica, e o RNA transportador vai ser o responsável por carregar os aminoácidos que formarão a nova molécula de proteína.